Esse episódio foi simplesmente inacreditável. Eu duvido que vocês esperavam naquela parte do passado da Miranjo com o Tinhoso, né? Toda aquela situação onde ela traiu ele primeiro, né? Então, cara, mais um episódio de explodir a nossa cabeça. Bora comentar sobre mais esse episódio de Osama Ranking. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um episódio de Osama Ranking, beleza? Bora já começar comentando sobre um episódio que foi incrível. Tem várias coisas assim pra se pensar, mas Osama Ranking é uma obra que não é tão óbvia mesmo, né? Nem mesmo nessa parte que eu achei, pô, eu devo ter adivinhado alguma coisa. Não, a gente não adivinhou nada, a gente errou na verdade. Na verdade, quem parece que tá usando todo mundo é o Boss, ou a Miranjo que traiu o demoninho, ou sei lá o que aconteceu. Mano, tá simplesmente incrível. Gosto como o autor ou autora, não sei, da obra começa a colocar, entrelaçar todas as coisas assim da história, que deixa tudo muito interessante. E bom, no primeiro momento desse episódio a gente vai ter uma conversa da rainha China, a mãe do Bojji, e da mãe da Miranjo com a própria Miranjo, enquanto elas estão lá, né, uma conversando do lado da outra, embora os mortos não podem atravessar o outro lado, né. E a Miranjo não, ela não usou todo o seu poder mágico pra curar todo mundo e depois morrer. Então, errei no que eu falei do episódio passado. O Bojji começa a olhar pra ali pra sua mãe, naquele momento eu falei, não, eu vou chorar. Mas não chorei dessa vez não, acho que foi rapidinho, porque o Bojji começou a chorar, lembrou da mãe dele, quando ela mostrou o país deles, que ainda era pequeno, mas que era o país deles e tal. E aquela cena foi muito bonitinha, né? O Bojji começa a chorar e tudo, sentindo a falta da sua mãe, é triste, é doloroso, porque ele também se lembra da cena de quando ela estava mostrando o país, também a cena de quando ela morreu, e tem alguém ali junto com eles que deve ser o próprio Rei Boss, que deve ter encontrado a China morta. Nesse momento, a mãe da Miranjo e a China começam a conversar com a Miranjo, e eu gostei muito desse detalhe, porque a China, ela não guardou rancor, ela não guarda mais rancor, ela conheceu a história, ela conheceu um pouquinho mais sobre a Miranjo, entendeu por que tudo aconteceu, e embora ela não tenha gostado do que aconteceu, ela resolveu perdoar a Miranjo. Então ela perdoa, e até ela diz uma frase, né, odeie o pecado, mas não odeie o pecador. Muito legal essa frase, e nesse momento ela olha diretamente para a mãe da Miranjo, ou seja, a mãe da Miranjo tem influência no que ela conversou com a China, e isso revolta a Miranjo, porque, mano, o que a Miranjo espera? Ela espera que, da mesma forma que ela tem raiva das pessoas que a machucaram, ela espera que as pessoas que ela machucou, a Miranjo machucou, tenham raiva dela também. Pra ela não faz muito sentido a pessoa chegar pra ela e falar, pô, eu não guardo mais rancor de você. Então ela espera, tipo, um sermão, ela espera alguma coisa desse tipo, que é algo que não acontece, enquanto as duas começam a falar, o caminho que você tá tomando é um caminho que só vai te levar pras tristezas, você não vai conseguir ser feliz e tal. E a Miranjo começa a chorar, porque talvez no fundo, ela saiba que aquele caminho que ela resolveu seguir, o objetivo que ela resolveu seguir, sendo ao lado do Boss, ou sendo se vingando lá dos deuses, ou seja, se vingando de outras pessoas, não sei, qualquer coisa que ela tenha escolhido, porque ainda fica muito nebuloso. Aquilo só a levará pra tristeza. E bom, aí nós entramos no objetivo da Miranjo. Do que a gente viu até então dela, ela sempre gostou de estar ao lado do Boss. Se é porque o Boss morreu ou porque ela gostava só de passear com o Boss, não parece fazer tanto sentido. Eu acho que os objetivos de Boss e Miranjo, eles estão meio que entrelaçados, então não tem como você falar de um objetivo de um separado do outro. Então talvez tenha alguma coisa entrelaçada entre os dois, um objetivo quase que em conjunto, embora ele possa ser diferente pelo ponto de vista do Boss e pelo ponto de vista da Miranjo, mas de toda forma a Miranjo continua tendo o seu desejo ali entrelaçado com o Boss, e talvez só com o Boss ela consiga sobreviver ou alguma coisa, porque no próprio episódio ela diz que o que restou pra ela foi o Boss. Lembrando que ela já perdeu a mãe, ela perdeu o seu país, ela perdeu tudo. Talvez ela tenha perdido também completamente a amizade com o seu demoninho lá, porque ela quebrou alguma promessa com ele. E aí eu já teorizo que ela, talvez quando pequena, teve uma promessa com ele de tipo, vamos ficar junto pra sempre. Mas aí o Boss quis levar ela, e aí ela foi com ele, e aí abandonou o bichinho ficou lá sozinho. Não sei, é bem interessante de se pensar, até porque, né, aquele demoninho pequeno realmente é aquele demonão grandão, e a Miranjo já o traiu 2 vezes. Uma quando ele era pequeno e uma agora quando ela tava se revoltando ali contra o reino e fazendo com que a China morresse e tudo mais. Por
que aquela seria a segunda traição dela? Isso que eu quero entender. Será que ele estava a favor daquele reino? Ou o que aconteceu? Como assim ela traiu 2 vezes? Fica bem confuso na minha cabeça porque eu não consigo pensar pra onde que a obra tá querendo me levar. E essa é a parte legal do episódio porque ele te deixa super curioso. De toda forma, a Miranjo, ao ter a sua alma transferida do seu corpo, porque ela ia morrer pro espelho por causa do demônio e tal, né? Ele completou lá o desejo dela. Ele vai devorar a alma dela quando ela morrer. Ou seja, tipo, ela nunca vai cruzar a linha lá dos mortos e tal. Então, acredito que aquele momento quando ela fala que ela quer ser feliz e que ela não tem como voltar atrás, é porque ela realmente não tem como voltar atrás. Uma vez que ela morrer, acabou Balbal Nicolau. Só que ela se lembra que ela teve a sensação de felicidade assim como quando ela era pequena. Por quê? Porque ela lembrou do Bojji, ela viu o Bojji, viu a amizade do Bojji com o Kage, viu pessoas se importando e ela viu o ela de antes e o ela de depois. Ela começa a falar que ela passou a não ligar mais para as coisas, que o Boss também usou pessoas para chegar nos seus objetivos. Então o Boss também é outra flor que não se cheira, entendeu? Então são várias coisas que vão acontecendo e ainda nos deixam confusos. Por quê? Porque o Boss continuou usando pessoas para atingir os seus objetivos. Depois a Miranjo também fez a mesma coisa. Ou seja, quem o Boss usou nesse meio do caminho? Bom, a gente já tem algumas certezas ali, como seus filhos e a sua própria mulher, porque, né, ele liga mais pra Miranjo do que pra mulher dele. Então os objetivos do Boss ainda ficam ocultos. E bom, beleza, passada essa parte, eles estão aí saindo do mundo dos mortos e tal, voltando pro mundo dos vivos. É nesse momento que eles ficam naquela escuridão total, a mesma coisa mais ou menos onde fica o Daida, e a Miranjo chorando pra caramba, falando que só restou o Boss, não sei o que, tal. Que talvez porque ela perdeu a amizade com o demoninho, então aí tipo ela ficou sem amigo nenhum, só o Boss mesmo. Então talvez só tenha sobrado ele pra ela. E aí o Despa fala, né, que tipo o Bojji vai ter que derrotar a Miranjo no final e tudo mais. Aí o Bojji fala que não quer matar ela. E aí ele fala assim, pô, então vou te mostrar aqui as memórias dela pra ver o que você acha sobre isso. Aí mostra o demoninho chorando, aí mostra ela se unindo, chorando, tal. O Bojji começa a chorar. A gente não consegue saber exatamente quais são essas memórias, mas a gente consegue saber que o Bojji é uma pessoa diferente. E por que o Despa se alegra? Porque o seu irmão não fez a mesma coisa lá atrás, vocês lembram? Tipo, ele foi lá e matou a criancinha ainda para que ele conseguisse o seu objetivo. Já o Bojji, ele quer alcançar o seu objetivo, mas quer alcançar com o coração dele sem ferir os seus princípios, sem ferir o que ele pensa, entendeu? Então o Bojji é uma pessoa diferente, por isso que o Despa se alegra muito. Passado disso, a Miranjo fica naqueles seus pensamentos, onde foi que as coisas mudaram, quando que ela se tornou tão fria e tal, e quando que ela também agora mudou, que ela começou a sentir a mesma sensação de quando ela era pequena, toda feliz e tudo mais. Com certeza tem relação ao Bojji, mas o pessoal tá lá em apuros, o Bebin, tá todo mundo estraçalhado mais uma vez. Eles separaram as partes do corpo do Woken, não adiantou nada, o bicho foi lá e furou geral, matou todo mundo. Matou, entre aspas, todo mundo. A gente corta pra uma cena do Daida olhando a morte do seu pai e vendo que foi a Miranjo quem foi que planejou ali o Boss tomar posse do corpo do Daida e tal, dele continuar vivo. Ele fica super chateado porque, pô, ele considerava muito a Miranjo, ele gostava muito da Miranjo, né? E aí a Miranjo traindo ele meio que o entristeceu muito. Mas mesmo assim ele consegue compreender a dor da Miranjo. Cara, é umas paradas muito legal assim de perdão, de você sentir ódio do personagem, de você passar pano ou não, de você fazer tal coisa ou não. Eu confesso que eu simpatizei muito com a Miranjo depois do passado dela. Não quero que ela continue assim, quero ver qual vai ser a resolução no final, mas é uma puta de uma personagem assim, como vilã, como antagonista, sendo o que ela for. Antagonista não, né? Mas vocês entenderam. De toda forma, todo mundo apanha, o Bojji vai apanhar mais uma vez, tá lá sangrando, quando finalmente o Rei Boss resolve aparecer. Ele aparece lá na frente de todo mundo pra enfrentar o Woken, bate no Woken, né? Prende o Woken dentro de uma pedra para que ele não volte mais e bate na galera e cura também a galera, ou seja, a magia que a Hylian tem, ela é uma pessoa super especial, como diz o Boss, né? Então ele pega e usa esses poderes de cura, consegue curar todo mundo, e pra você ver o tamanho da força que o Daida tem, por ser de um gigante, com o filho de talvez alguém de Roma, que tem as magias da Hylian, ele não só curou tudo, como ele curou tudo ao redor, assim. Ele não curou, né? É aquele negócio que a gente falou lá, ele tipo, deu vida pras coisas lá, fez se regenerar mais rápido, os negócios aí que vocês já me explicaram como que funciona.
não deixa de ser uma cura, né? E bom, curou todo mundo ficou feliz, ele usou pra caramba da sua energia, mas ainda tem metade do seu poder que é muito ainda contra o Woken. Então ele vai lá, bate no Woken várias vezes, né? Perdeu até aquela coisa tipo, meu, parece que o Woken nem é mais tão perigoso assim, porque agora o inimigo é outro. E aí acontece que o Bojji vai ter que ser a pessoa que vai ter que derrotar o seu pai. E aí ele vai começar a luta com ele. Acaba o episódio na melhor parte de novo e eu fico tipo, putz grila. Eu querendo saber os mistérios da Miranjo, eu querendo saber mais do passado da Miranjo, eu querendo mais saber do passado do boss, eu querendo mais saber da luta do Bojji contra o boss. E aí o episódio acaba. Eu falei, mano, não é possível, cara. Foi um episódio muito legal. Dá pra elaborar muita coisa nesse episódio sobre o passado dela. Por que que ela traiu o demoninho? E outra, o demoninho ainda era pequeno, então ela ainda traiu quando era pequena. Aquela parte quando ela se sentiu toda feliz, talvez seja em alguma viagem com o boss, acabou conhecendo o capetinha lá, e aí o boss teve que separar ela e chorou por isso, ou chorou porque a mãe dela morreu, e aí ele pediu perdão por não ter feito nada. Cara, é muita coisa que é jogada assim e a gente fica, mano, quero saber, eu quero saber. O autor consegue manter a nossa curiosidade, explicando algumas coisas de um lado e desexplicando de outro. E fica muito confuso, porque num primeiro momento a gente pensou que o demoninho fosse um cara ruim, mas ele não parece tão ruim assim. Ele ainda ajudou a Miranjo 2 vezes, por quê? Porque tem consideração pela amizade dos dois, mesmo que ela tenha traído ele. Então é muito interessante, quero saber mais sobre o passado da Miranjo, o que que ela fez nesse caminho todo. E é dolorido demais na hora que ela chora também, o Bojji chora também, porque ela só queria ser feliz ao lado do boss. Olha, quero saber demais, quero saber. Gostaria muito de saber o que vocês acham também dos próximos episódios, o que pode acontecer, quais são as suas teorias, beleza? Não se esqueçam de conferir lá o canal do Clube Geek, né? Que é o Murilo, grande apresentador Murilo, como ele fala no vídeo dele. Eu acho engraçado ele falando isso. E ele sempre tá falando também de Osama Ranking. Gente, é um cara muito gente boa, beleza? O canal dele tá crescendo, ainda bem. E fico feliz por isso, né? É um canal muito humilde, tá começando aí, assim como eu comecei um dia. Então eu vejo, assim, eu gosto mais de ver essas pessoas do que os grandes da mídia, entendeu? Então, Mano Joe aqui tá fazendo, até uma próxima. Fui e valeu, galera, mais uma vez.